forma muito desequilibrada a questão da sexualidade. Os problemas os mais graves possíveis acontecem nessa área. E é muito importante que nós reflitamos esse tema à luz das leis divinas, porque somente quando nós estamos conectados com as leis divinas da nossa consciência é que nós vamos dar uma canalização adequada a esse tema da sexualidade. Então, dentro desse parâmetro que trabalharemos na noite de hoje. É uma visão do espírito imortal conectado com as leis divinas na sua consciência, utilizando esse patrimônio que a divindade nos levou. Porque sexualidade é próprio de todos os seres humanos. O abuso da sexualidade tem acontecido exatamente por nós não nos conectarmos com as leis na nossa consciência. Então, esta obra que nós temos aqui é uma obra que nós apenas fomos os organizadores dela. É uma obra, uma parte dela é mediúnica. Temos 66 perguntas e respostas sobre sexualidade, sexualismo, sobre as várias doenças na área psíquicas, na área do sexo. São uma série de conteúdos, né, focado nessa questão do ser humano como um espírito imortal momentaneamente encarnado. Além disso, nós temos nesta obra várias mensagens sobre sexualidade e vários depoimentos de espíritos que faliram na área do sexo. Na noite de hoje, se der tempo, nós vamos refletir sobre um dos casos que é colocado nessa obra. Um caso bastante interessante, que é de um espírito chamado Maria Helena, que apesar de espírita, entrou num processo de profunda falência na área. Para quem ainda não conhece, o projeto Espiritizar, a Ana falou um pouco sobre ele. Nós temos um site na internet, que é o espiritizar.org. Nesse site vocês encontram vários conteúdos, inclusive já temos sobre o tema sexualidade e saúde espiritual, um seminário com 10 horas de duração, que está à disposição já, módulo 1 desse seminário. Nós já gravamos mais 2 módulos e vamos ter 7 módulos de estudo dessa obra que apresentamos agora há pouco, Sexualidade e Saúde Espiritual. Estão à disposição, vocês podem assistir ou baixar em podcast o áudio do conteúdo também. Há um convite para aqueles que desejarem participar. De 25 a 27 de março, nós teremos na Federação Espírita do Estado do Mato Grosso o 3º encontro dos amigos do Projeto Espiritizar. E temos um pré-encontro que vai acontecer no hotel no Pantanal do Estado, lá de Mato Grosso. Então, quem desejar participar, é só entrar no site do projeto, lá tem todas as informações, tem a programação. Este ano nós vamos contar com a presença do presidente da Federação Espírita Brasileira, que vai ser um dos expositores do evento, além de outras pessoas que estarão também. Nesses tempos de intenso culto ao sexo, é imprescindível refletir como os conceitos humanos nessa área ainda são ilusórios, fazendo com que alguns acreditem que o sexo seja um mal, a sua prática seja errônea. Outros, muitos, pensam que o sexo deva ser praticado de forma leviana, ser exercido a qualquer custo. Então nós vivemos numa sociedade que temos essa ambivalência.
ainda muitas pessoas veem o sexo como sujo, pecaminoso, abjeto, que no máximo deve ser utilizado para a reprodução e deve ser visto dessa forma como algo que existe, mas que deve ser evitado a qualquer custo. E outros, que a maioria nesse momento evolutivo do nosso planeta, veem o sexo de uma forma muito leviana. O sexualismo, dentro de um processo de culto ao sexo, vem se ampliando cada vez mais. Por que isso acontece? Algumas perguntas somos convidados a fazer. Por que o ser humano está tão preso ao sexo e ao sexualismo? O sufixo ismo significa cultuar. Então é culto ao sexual, ao sexo propriamente dito. Um erotismo exacerbado, as pessoas são colocadas pela mídia, de um modo geral, desde a propaganda até filmes pornográficos, filmes eróticos, novelas eróticas, tudo chama a criatura para o abuso do sexo. Por que isso tem acontecido tão intensamente nestes dias que estamos vivendo? Como deve ser a verdadeira compreensão da importância do sexo e da sexualidade em nossas vidas? Essa obra que apresentamos, ela trata disso, e nós vamos fazer uma reflexão curta, porque pelo tempo, dessas questões. Por que existe esse problema e como deve ser o nosso comportamento em relação a essa questão. Estes são dias em que o erotismo campeia a passos largos, com os graves acidentes morais na área do sexo. Esses acidentes ocorrem porque o espírito tem desprezado ou abusado de suas faculdades, especificamente a de natureza procriativa, o que se mostra nos comportamentos esdrúxulos de várias formas. Nós vivemos essa sociedade erotizada, e o que tem acontecido? Graves acidentes morais. O que seriam esses acidentes morais? Podemos refletir juntos, como nós fizemos no sábado? Né? Acho que vai ficar melhor, né? O que seriam esses acidentes morais, e se tratando de sexualidade? Sentimento de culpa. Culpa é uma das grandes situações que acontece. O que mais? Traição. Tensão. Traição. O que mais? Violação do outro. Violação do sentimento do outro, muito comum, né? Nessa área, muitas pessoas abusam. Como sexualidade no ser humano envolve sentimento, a pessoa usa o outro e descarta quando sente que não interessa mais, descarta o outro como se o outro fosse um objeto, simplesmente que se usa e se joga fora quando não se quer mais. O que mais? Poder. Poder está muito utilizado para o poder. Outra questão que é muito comum, vergonha naqueles que ainda estão inibidos nessa área. E uma coisa que tem sido muito comum hoje, os abusos que geram as doenças ligadas ao sexo. Hoje a mais comum é a pedofilia, que é um fenômeno mundial, principalmente com a internet, utilização de crianças e adolescentes
para a prática do sexo de uma forma muito desequilibrada. Outros problemas vêm acontecendo. A pornografia, por exemplo, hoje em dia alcança um nível que nunca antes na história da humanidade nós tivemos algo igual. Porque com a facilidade que a internet coloca na disposição das pessoas, a pornografia vem gerando esses acidentes morais. Muitas pessoas viciadas em pornografia na internet. Recentemente, assistindo um documentário da BBC de Londres, o psiquiatra tratando de um rapaz de 20 e poucos anos, totalmente viciado em pornografia. O processo desse rapaz que foi mostrado e que é cada vez mais comum, há muitas pessoas adictas em pornografia. Ele muitas vezes está indo para o trabalho, precisa parar o carro, entrar num bar, numa lanchonete, em algum lugar, para ver pornografia e se masturbar. Então, a intensidade, 6, 7, 10 vezes por dia, isso acontece com esse rapaz, e não é um fenômeno incomum. Hoje está cada vez mais comum. São processos muito graves que vêm acontecendo com o ser humano, que tem ou desprezado, que é menos comum hoje em dia, ou abusado, que tem sido a tônica mais comum em nossos dias. Um perigoso alerta a que todos devem estar cientes é o da responsabilidade que significa para a alma a desconsideração pelo equilíbrio de sua sexualidade. Nós vivemos numa sociedade materialista, hedonista, em que o prazer é cultuado a qualquer custo. E o que tem acontecido? As pessoas focam o prazer imediato em detrimento do ser que são. O que acontece é que, mesmo que nós não queiramos viver como espíritos imortais que somos, nós não deixamos de ser espíritos imortais. Por isso, essa responsabilidade, o mau uso da lei de liberdade é possível para nós. Mas é importante lembrar que todo abuso da lei de liberdade significa responsabilidade sobre as nossas ações, gerando consequências dessas ações. O que é muito interessante é que nós, dentro do movimento espírita, apesar de já conhecermos as leis divinas, sabermos de todas as questões atinentes à nossa vida, ainda muitas pessoas dentro do movimento espírita continuam voltadas ao sexualismo. Para aqueles que cultuam o materialismo, é até justificável. Mas aqueles que já têm o conhecimento espírita, a responsabilidade por essa desconsideração é muito mais grave. Nós vamos, na obra temos vários depoimentos, vamos ver um deles, de uma pessoa espírita, temos vários outros de pessoas que eram espíritas, alguns dirigentes de casa espírita, e que enveredaram pelo caminho do sexo desregrado. Por que isso acontece? Por essa dicotomia que tem acontecido em muitos de nós. A pessoa quer separar o espiritual, que ela vai se dedicar em alguns momentos da sua vida,
da vida material, da vida comum que a pessoa quer, tendo o movimento de querer servir a dois senhores. Jesus fala muito claro: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a mamãe. Então, no sentido de que nós não temos como fazer as duas coisas simultaneamente. Nós podemos utilizar mal o livre-arbítrio tentando servir a dois senhores. Lá no centro eu vou ser o bonzinho, eu vou ser assim, vou ser assado. Mas fora dali, a vida corre como de todo mundo. Se a desconsideração pelo equilíbrio da sexualidade já é um grande mal para todos aqueles que têm conhecimento das leis divinas, é muito mais grave ainda. O homem moderno e a mulher dos tempos atuais necessitam amavelmente compreender como utilizar das suas faculdades sexuais para o uso equilibrado em busca da própria felicidade. Utilizar das faculdades sexuais é natural enquanto nós estamos encarnados. É próprio para a vida do encarnado. E o convite é desenvolver isso para que nós não produzamos com a sexualidade a infelicidade, e sim a felicidade. Todos são convidados a sublimar as suas relações instintivas, buscando desenvolver as emoções nobres, as virtudes essenciais da vida. A proposta de começarmos a nos pensar como espíritos imortais, canalizando adequadamente as nossas energias genésicas, de forma a se cultivar uma sexualidade saudável, na qual o sexo é um recurso de planificação e não de viciações. Então aqui nós temos alguns elementos importantes. A sublimação das relações instintivas. Vamos entender o que significa esse verbo aqui, sublimar. Alguém tem ideia do que significa? Poderia dizer para nós? Elevar. Elevar. Como seria elevar essa questão da sexualidade? Seria não praticar sexo? Não. Não significa não praticar sexo. A sublimação das relações instintivas, por quê? Todos nós trazemos, quando encarnados, o corpo físico e as questões instintivas próprias do corpo físico. Um dos instintos que nós trazemos é o instinto de reprodução, ligado ao sexo e à sexualidade. O instinto de reprodução, ele é eminentemente criativo. Sublima-se a sexualidade de duas formas: pelo uso adequado da sexualidade, do sexo, e uso adequado significa relações monogâmicas em que o afeto é preponderante. O afeto entre as pessoas na relação sexual. Quando o sexo não é realizado como um complemento do afeto, não há sublimação. Por mais que se fale, não, mas é uma relação respeitosa, é uma relação em que as pessoas estão querendo ter
estão espontaneamente buscando, mas se não há afetividade, não há sublimação. Quando a pessoa está impedida, impossibilitada de uma relação monogâmica afetiva, por algum motivo, a sexualidade vai ser sublimada pela canalização dessa energia para a criatividade de um modo geral, para uso nas ciências, na filosofia, no trabalho do bem, sempre em prol da coletividade humana, que é o que a pessoa que está impossibilitada de uma relação afetiva é convidada a fazer. Por isso que está ligado às emoções nobres, às virtudes essenciais da vida. Quando se dispõe a desenvolver tudo isso, o resultado vai ser nós nos pensarmos espíritos imortais, canalizando adequadamente as nossas energias genésicas para cultivar uma sexualidade saudável. Perfeitamente possível, apesar de muita gente dizer que nesse momento que a humanidade vive, isso não é possível. A grande maioria realmente acha que isso não é possível. Mas os problemas que existem exatamente existem porque a maioria das pessoas não veem a sexualidade e o sexo da forma como deveriam ver. Com muito respeito, com muita atenção, muito cuidado. Vamos ver aqui, nós temos um esquema para mostrar como funciona isso na prática do ser. Nós estamos vendo aqui nesse gráfico esse núcleo mais interno que tem a ver com a essência divina que somos. Aqui nós temos essa virtude, sensibilidade. A sensibilidade está intimamente ligada à afetividade. É uma manifestação do ser essencial ligado ao prazer de pertencer ao universo. Todos nós fomos criados para nos sentirmos pertencendo ao universo. O processo criativo tem a ver com isso, você se sentir partícipe de um todo maior. A prática sexual que vai gerar a reencarnação, vai produzir os corpos para a reencarnação dos espíritos, está ligado a esse todo de pertencimento ao universo. Quando a pessoa vê a sexualidade como um grande potencial divino para fazer-se partícipe do universo. Isso na prática sexual e da sexualidade com afetividade. Quando isso não é possível, toda a canalização energética da pessoa para o bem da coletividade. Isso vai ampliando a sensibilidade e a afetividade. Quando a pessoa ela vai canalizar as energias para a sexualidade, nós vamos entrar no fenômeno chamado de sensualidade. A sensualidade não tem a ver com um processo de desequilibrado, muito pelo contrário. É a manifestação dos sentidos sensoriais com equilíbrio. Acontece a sexualidade que tem a ver com a libido, o desejo sexual. Então, um casal com uma relação monogâmica afetiva vai ter os momentos em que a sensualidade é colocada em prática. A sensualidade com sensibilidade. E a virtude que está conectada com isso é a afetividade.
E aí a libido vai ser exercida de uma forma natural. Tem-se a prática sexual, o sexo, que é a manifestação biológica, mas sem nenhum desequilíbrio por parte do espírito. O grande problema é isso aqui, o sensualismo. Como nós falamos, o sufixo ismo significa cultuar. Então é o culto ao sensual, culto ao sensório, que não tem a ver apenas com a questão sexual, mas tem a ver com todas as questões sensualistas do ser. No caso do sexo, há uma exacerbação do aspecto sensual, o fenômeno do sexualismo, e aqui nós encontramos um outro fenômeno, que é a lascívia. Em vez da libido, que é a atração sexual e o uso equilibrado, a lascívia nós já temos o processo de exacerbação da energia e a utilização da energia de uma maneira desequilibrada. Há outros exemplos do sensualismo? Como que é? Outros exemplos do sensualismo que não sejam isso? Por exemplo, no exercício do poder que o orgulho gera, né, esse movimento é sensualista, né? O uso de drogas aditivas, por exemplo, também é o fenômeno sensualista. Tudo que gera uma exacerbação do sensório, dos 5 sentidos sensoriais, tá? E incluindo esse aspecto das viciações puramente psíquicas e emocionais, mas que geram um movimento que até o corpo físico... já ouviu falar da expressão inchado de orgulho? Porque energeticamente a pessoa há uma hiperestimulação do corpo fluídico e todo um processo sensualista ligado a isso. Falar. Achei interessante que você comentou que esse desequilíbrio, por exemplo, mesmo que exista um casal monogâmico e se um deles tiver, por exemplo, a procura de um estímulo visual, por exemplo, eu vou no meu computador e eu fico olhando pornografia, já é um desequilíbrio. Já é. Pois é. Independente de ser uma relação monogâmica. Quer dizer, é só uma pessoa ali, mas já está tendo o desvio. Isso. Mesmo que seja uma pessoa, mas a própria relação passa a ser uma relação estimulada por um processo de lascívia e não da libido natural da relação. Tá? As pessoas falam assim, vamos apimentar a relação fazendo fantasias, usando pornografia, coisa assim. Na verdade, o que acontece? Do ponto de vista energético e do ponto de vista espiritual, o que vai ocorrer é um movimento de sensualismo com graves complicações da própria relação. Mesmo quando a relação é monogâmica e com afetividade, mas ela acaba sendo conspurcada com esse processo. E atraindo espíritos, inclusive vampirizadores, que vão utilizar do casal, das energias do casal, mesmo que sejam casados, que esteja tudo legalizado, não é isso que importa nessa hora. É a questão das energias que nós manipulamos. Para a utilização da sexualidade saudável, é fundamental refletir os nossos atos com base nas leis divinas que existem em nossas consciências, de modo que possa compreender o quanto a prática do sexualismo é um movimento contrário às leis divinas, especialmente à lei maior, de amor, justiça e caridade, constituindo-se um ato de desamor, injustiça e descaridade consigo mesmo e com o próximo. Quando nós trazemos as leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, nós vamos ter um parâmetro muito claro, que nós não iremos nos enganar com a realidade,
a não ser que queiramos embotar a consciência. Por exemplo, da pessoa que usa o outro como um objeto sexual. Será que ele gostaria que fosse feito com ele a mesma coisa? O parâmetro é a dimensão caridade aqui da lei. Fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si. Se a pessoa, ao fazer ao outro qualquer questão de uso do outro, também o que está acontecendo com ela? Do ponto de vista profundo, também ela está agindo com desamor, injustiça e descaridade consigo mesma. Do ponto de vista profundo do espírito imortal, não se faz apenas com o outro. A pessoa está fazendo especialmente com ela tudo isso. Então, todas as manifestações de ordem sexual devem passar pelo crivo da lei de amor, justiça e caridade, para que nós possamos verdadeiramente utilizar a sexualidade de maneira equilibrada. É imprescindível que tenhamos uma visão do sexo e da sexualidade como espíritos imortais, transitoriamente encarnados, em conexão com as leis divinas em nossas consciências, para vivermos como espíritos imortais e não apenas sabermos isso. Principalmente nós espíritos. Porque se sabemos que somos espíritos imortais, mas não vivemos como espíritos imortais, isso é muito mais grave do que para aqueles que ignoram totalmente isso. E espíritos imortais que sabem que existem leis e que essas leis estão na nossa própria consciência. Essa tomada de consciência é o caminho para não cairmos no sexualismo, mesmo sabendo que somos espíritos e que vamos prestar contas daquilo que fizemos para as nossas próprias consciências, pois não é possível fugir das leis que estão gravadas nelas. Então, analisando as questões à luz das leis na nossa consciência, a chance de nós errarmos vão ser menores. Claro, se nós analisarmos e seguirmos as vozes alertas que vêm da nossa consciência. Dentre as provas que somos convidados a passar em nossa trajetória humana, está o desenvolvimento da sexualidade saudável. Por estar intimamente ligado ao intenso prazer, fruto da sabedoria divina, para que houvesse a reprodução e preservação dos seres humanos, cujos corpos são necessários para a evolução do espírito, a prática sexual presta-se a intensos abusos, quando ao invés de praticar a sexualidade saudável, o ser humano envereda pelo sexualismo. Quando Deus criou o sexo e desde das manifestações primeiras da sexualidade nos animais primitivos, nos próprios vegetais que começam a ensaiar um processo de sensibilidade que depois dos animais vai ser mais intenso no campo do sistema nervoso, das questões sensórias, havia uma sabedoria por trás disso tudo, como tudo que vem de Deus. Porque imagina se sexo doesse. O que aconteceria? Se em vez de sentir prazer, você sentisse dor. Extinguiria todos os seres vivos, né? Então, em todos os seres vivos, o sexo gera prazer. Prazer sensorial. Por quê? Para que haja a reprodução. Nos animais, você não vê abuso sexual. Por quê? Não existe caso de pedofilia em animal. Né? O cachorro pegou o filhotinho lá e fez sexo com ele. Não existe por quê? Porque no animal, ele
está guiado apenas pelos instintos. E o instinto vem de quem? Vem de Deus. Então aquilo que é puramente instintivo vem da inteligência divina que provê os animais. O ser humano tem um compromisso. Aqui, ó, nós colocamos. Dentre as provas. O que nós temos de diferente dos animais? A consciência. A consciência de nós mesmos. E a consciência de nós mesmos nos convida a passar por provas. Uma das grandes provas é exatamente essa. De não transformar o instinto sexual gerador do prazer numa fonte de viciação para o espírito, mas utilizar do sexo, da sexualidade de uma forma equilibrada, para não entrar num processo de perversão dos instintos. O animal não perverte o instinto, mas o ser humano pode pervertê-lo. Utilizando da sua inteligência num processo de subconsciência, ele vem a perverter os instintos, gerando graves complicações para as próprias vidas. Se nós analisarmos a história da humanidade, nós vamos ver que as questões sexuais estiveram em voga em todos os momentos de desequilíbrio do ser humano. Nesse momento, em plena transição planetária, já a Terra caminhando para o planeta de regeneração, somos convidados a refletir sobre isso, sobre essa questão de uma forma bem madura, de uma forma bem responsável, com base nas leis divinas. Essa obra trata exatamente dessa visão, de vermos como seres em evolução que somos convidados a refletir sobre tudo isso. Então, o sexualismo, como já falamos, é o culto ao sexo, no qual o ser humano envereda pelo abuso do prazer que o sexo proporciona, numa clara insubmissão às leis divinas, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio. Nós podemos fazer isso ou não? Podemos. Né? Por quê? Como o apóstolo Paulo ensina na Epístola aos Coríntios, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós podemos enveredar por um mau uso do livre-arbítrio, mas tudo que nós fazemos, nós somos responsáveis. Então, não nos convém utilizar a lei de liberdade dessa maneira. Já a prática da sexualidade está em conformidade com as leis divinas, sendo o exercício da virtude do discernimento, levando o ser humano ao bom uso da lei de liberdade. Então nós temos aqui o abuso da lei, em que nós pegamos a virtude da liberdade, em vez da virtude da liberdade, que só vai estar num promovimento virtuoso com o uso da virtude do discernimento, que está aqui. A pessoa que não faz isso, o que ela faz? Ela transforma a liberdade em libertinagem, que é o uso da liberdade de uma forma desrespeitosa à lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. Parece que é liberdade, não é? Por que não é? O ser humano só é livre quando ele usa bem a lei de liberdade. Por quê? Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem a ver com isso. Pode falar. Quanto mais responsabilidade a gente tem, mais liberdade a gente tem. Então, se Quanto a gente mais age com responsabilidade. mais liberdade. Sim, mas não é por isso que a pessoa Claro, a lei de responsabilidade está ligada. Mas por que quanto mais discernimento
mais liberdade. Quanto mais abuso, parece que a pessoa está tendo liberdade, mas ao contrário, ela Mais está... entendimento. Hã? Mais entendimento. Mais entendimento, mais responsabilidade, mas aí o que acontece? Não está preso às consequências das ações. Ele se prende às consequências das ações que pratica. Então veja, liberdade, quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, liberdade só existe quando você está em conexão com a verdade. A verdade são as leis divinas. As leis divinas da nossa consciência que nós somos convidados a nos conectarmos. Quando a pessoa usa a liberdade sem amor, justiça e caridade, o que ela faz consigo e com os outros, ela se prende a todas as consequências dos atos que ela pratica. Ela é profundamente responsável e vai se prender a todas as consequências. Então, quanto mais ela age assim, mais presa ela vai ficar. Então, ela só vai ser livre de verdade quando faz um bom uso da lei de liberdade com o exercício da virtude do discernimento. Vejamos aqui um esquema para entender melhor isso. Dentro da questão da sexualidade, nós vamos ser convidados sempre a um fenômeno chamado de afetividade. Existem dois tipos de afetividade, a ânimos afetividade e a ânima afetividade. Ânimos é uma palavra latina que o grande psiquiatra Jung, ele colocou no sentido de que ele criou, não sei se ele criou essa palavra, mas ele usa essa palavra como expressão da polaridade masculina. Todos nós, encarnados, trazemos, inclusive as mulheres, o ânimos, que é o lado masculino dentro de si. Todos os encarnados trazem um lado ânima, que tem a ver com a polaridade feminina. Inclusive os homens também têm o lado ânima. Por quê? Existe uma razão disso. Qual é? Por causa para que o espírito possa experimentar os dois. Isso é o efeito. Por quê? Porque o espírito não tem sexo, do ponto de vista do espírito imortal, da essência divina. Nós podemos animar corpos masculinos e femininos dependendo da necessidade do espírito. Então, ao longo do tempo, nós vamos desenvolvendo tanto características ânimos, masculina, quanto características ânima, feminina. O maior exemplo de alguém que está totalmente equilibrado no ânimos e no ânima é Jesus. Jesus era profundamente enérgico e incisivo em momentos específicos. Isso é característica ânimos. Mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente doce, maternal em outros momentos. Principalmente quando ele estava com aqueles que faziam de conta que eram virtuosos, ele era profundamente ânimos. Raça de víboras, até quando vos suportareis? Hipócritas, túmulos caiados por fora, cheio de podridão por dentro, quando ele se referiu aos fariseus que estavam querendo o tempo todo aprisioná-lo. Mas ao mesmo tempo, lá com a mulher adúltera, ele extremamente maternal, a sustenta, a pega nas mãos dela, a levanta e pergunta: mulher, alguém te condenou? Imagina a voz doce dele fazendo essa pergunta. Eu também não te condeno. Vá e não voltes a pecar. Com Maria de Magdala: mulher, os teus pecados lhe são perdoados porque muito amor. Então, uma doçura própria da característica ânima
que ele trazia profundamente equilibrada com o ânimos. Todos nós somos convidados a desenvolver as duas características, tanto a ânimos afetividade quanto a ânima afetividade, num processo de equilíbrio. Nessa afetividade, o que acontece? A pessoa dissolve as manifestações tanto do sensualismo quanto do sexualismo. Ela se liberta a partir do momento que ela vai desenvolvendo a ânimos afetividade e a ânima afetividade, ela vai superando todo o sensualismo e sexualismo que ela traz como tendência dentro dela. E como vai funcionar isso? Vejamos aqui. O homem que respeita as leis divinas cultiva a ânima afetividade, tratando as mulheres com amor e respeito e não como objetos de desejo e satisfação sexual. Do mesmo modo, a mulher cultiva a ânimos afetividade, tratando os homens com amor e respeito e não como objetos de desejo e satisfação sexual. As relações são monogâmicas e respeitáveis, ao cultivo do autorrespeito e do respeito ao outro, leva as pessoas que o cultivam à plenitude sexual. Esse é o padrão de equilíbrio na área sexual. O homem cultivando a ânima afetividade, tratando as mulheres que não são companheiras dele com muito respeito, sem querer adulterar, sem querer ter uma relação poligâmica escondida, né? E a mulher da mesma maneira. Cultiva a ânimos afetividade com seu parceiro, com os demais, muito respeito e equilíbrio nessa área. O heterossexualismo é o processo de culto ao sexo, no qual se deseja adquirir prazer a qualquer custo, usando-se as pessoas como objeto de prazer. Dá origem aos adultérios e às viciações sexuais de várias ordens. Não há o exercício da ânimos afetividade nem da ânima afetividade, mas o desejo egoísta e egocêntrico de se satisfazer em detrimento do outro. Então vejamos, o sexualismo, né? Heterossexualismo. Aquela pessoa, o homem, que utiliza a mulher como um objeto sexual. A mulher que utiliza o homem como objeto sexual de simplesmente obter prazer. Os adultérios, as viciações várias surgem a partir disso. O homem que cultua o heterossexualismo vê as mulheres como simples objetos de prazer e não como espíritos imortais em evolução, como ele também o é. Nessa perspectiva, elas não passam de coisas a serem usadas para o prazer sexual, que uma vez usadas são descartadas. Há uma coisificação da relação que deveria ser afetiva e uma parceria para auxílio mútuo na evolução. Vejamos, quando há afetividade, a relação sexual é apenas um complemento, não uma busca como algo que a pessoa é primordial na relação. Aqui não. O sexo é primordial. E as pessoas são simplesmente objetos sexuais. Como objetos sexuais, há uma coisificação da relação, gerando todo esse movimento de usar o outro e descartar o outro. Só que no ser humano não há relação sexual, por mais casual que seja, que não envolva algo emocional. As pessoas dizem, não é só sexo casual, como se diz. A gente se encontra, faz sexo e cada um vai para o seu lado.
Não é bem assim, né? Porque não é um cachorro encontrando uma cadela no cio, fazendo sexo, e daqui a pouco realmente não tem nenhuma, não há afeto, não há, porque não é próprio do animal isso. Para o ser humano, isso não é verdade. Mesmo que as pessoas digam que as coisas funcionam assim. Seria como se botasse uma plaquinha num gato e falasse, eu sou um cachorro. Uma plaquinha num gato dizendo que ele é cachorro e para ele se comportar como um cachorro, né? Então, o ser humano, ele pode querer se comportar como animal. As pessoas até falam, né? Hoje o sexo precisa ser animal, literalmente. Há uma coisificação do próprio relacionamento sexual das pessoas. Só que o que acontece? A pessoa que é descartada, ela fica bem? O sexo é casual, mas as pessoas torcem para o outro dar um alô no outro dia, pelo menos, e ter. Por quê? Se é casual, se é apenas um encontro biológico, porque o ser humano não é biológico. Ele é psicológico, ele é espiritual. Levando isso em consideração a lei de amor, justiça e caridade, as ações do heterossexualista são desamorosas, injustas e descaridosas com o próximo, porque com certeza ele não gostaria que os outros fizessem a mesma coisa com ele. O desamor, a injustiça e a descaridade acontecem com ele também, pois em conformidade com a lei de justiça e lei de causa e efeito, todo o mal que fazemos aos outros estamos de fato fazendo a nós mesmos. Então, quando nós agimos assim, dessa forma, desrespeitosa, coisificando a relação, na verdade nós mesmos estamos nos coisificando. Não é só a relação com o outro. A própria pessoa está fazendo isso com ela. Com a mulher heterossexualista acontece o mesmo. Ao tratar os homens como objetos de satisfação sexual, descumpre a lei maior. É mais comum essa prática nos homens, mas hoje, cada vez mais, as mulheres também querem ter, entre aspas, o mesmo direito. Os homens chafurdam na lama e as mulheres querem chafurdar junto com eles. Como se isso fosse um direito, né? Na verdade, são processos perturbadores para os homens, tanto quanto até para as mulheres é pior. Porque o homem, ele tende ao movimento da indiferença nessa área. A mulher não. A mulher tende, claro, tem exceções, mas ela tende a buscar o afeto, pelo menos algo mais afetivo em primeiro lugar. Fala. Uma perguntinha. Hoje é muito comum ter site para conhecer pessoas e muita gente no Brasil usa, muita gente aqui nos Estados Unidos usa. Sim. Principalmente quem já passou por um primeiro casamento, já passou da meia-idade, difícil encontrar alguém. E aí o que acontece, o que eu vejo é... não sei se promiscuidade é a palavra certa, mas a mudança de parceiros com muita frequência. Isso. Onde a pessoa está buscando um parceiro permanente e aí fica naquele aposta, erra, tenta de novo, aposta, erra, tenta de novo, aposta, erra. É verdade que a gente vê dois tipos de comportamento. Da pessoa que está querendo a multiplicidade de parceiros versus outras pessoas que estão na busca. Mas com isso a rotatividade começa a ser muito alta. E aí, como é que fica isso? É um processo de, como você mesmo falou, promiscuidade, porque, na verdade, o que acontece? Conhecer uma pessoa para uma relação afetiva é diferente de conhecer uma pessoa para uma relação sexual, né? E como hoje o sexualismo está em voga, se a pessoa vai ficar, não, eu quero um namoro antiga, o outro vai rir na cara dela, né? E vai querer, porque os encontros passam a ser muito mais sexuais do que afetivos. Mas por que isso tem acontecido? Pela inversão de valores.
Porque se fôssemos buscar os valores humanos, as pessoas, não é nenhum problema de se encontrar alguém pela internet. Mas se for para uma relação afetiva é uma coisa. Se for para uma relação sexual e para ver, eu vou ter uma relação sexual e se não der certo eu busco outro. Por que precisa ser assim? Né? Por que precisa ser assim? Na verdade, as pessoas podem se encontrar, estabelecer uma relação afetiva. Se der certo a relação afetiva, aí a questão sexual vem em segundo momento. Né? Deveria ser assim. Mas hoje, desde a adolescência até a terceira idade, as pessoas já querem sexo e pronto. Por isso que geram essas dificuldades. Por quê? É aquilo que nós colocamos aqui. Ó. Isso produz a coisificação da relação. Enquanto estivermos nesse movimento de coisificar as nossas relações e não ser relações afetuosas, é claro que vamos ter problemas consequentes à coisificação. Você tem alguma fala? Eu queria só saber mais como fica a questão da fragilidade. Como assim fragilidade? Por exemplo, igual ela citou o exemplo de site de relacionamento, que as pessoas procuram mais isso hoje em dia, porque está cada vez mais difícil socializar, né? Pessoalmente falando. Você trabalha muito, você estuda e não tem aquele tempo. Agora procurando aquilo. Por isso, mulher, principalmente, que é um pouco mais fechada, igual ela citou, mulher de meia idade, elas acabam ficando frágeis. Mulher também, da diferença do homem, ela costuma ser mais carente, ou ter alguma coisa nesse sentido. Ela entra numa situação dessa com a maior das boas intenções. E assim como tudo na vida, uma pessoa com má intenção procura isso. E acaba conseguindo tirar isso da pessoa. E como que é feito como que eu posso dizer? Como que é julgado, ou como que é visto isso, ou como que a pessoa consegue evitar isso? Se ela está num momento frágil, por exemplo, se ela está carente há muito tempo, ela está confiando ali numa pessoa que apareceu para ela. Então, você colocou o termo correto, a carência. A carência, que é muito comum nessa área, não é uma carência do outro ou do sexo. A carência maior é de autoafetividade, de autoamor. É nesse ponto que a pessoa primeiro deve trabalhar. Porque a partir do momento que ela trabalha a autoafetividade, o autoamor, ela se preenche dessa energia. E qualquer relação com o outro é uma relação complementar, não para gerar afetividade e amor. Quando a pessoa busca uma relação carente, as chances de haver uma coisificação e ela ser abusada nessa relação vão ser muito grandes. Porque uma pessoa carente vai atrair outra pessoa carente, só que muitas vezes uma pessoa carente que quer aproveitar da outra, usar a outra. E aí a coisa complica. Então é necessário que a pessoa faça exercícios de autoafetividade, se preencha dessa energia do autoamor, se veja como espírito imortal, filha de Deus, aprendiz da vida, trabalhe isso com ela, porque muitas vezes quando ela trabalha com isso, existe uma lei divina que é a lei da atração. Quando ela está em paz com ela mesma, ela vai atrair pessoas que estejam na mesma energia, na mesma sintonia. Se ela permanecer carente, ela atrai também pessoas na mesma sintonia, na mesma energia. Então é necessário que ela trabalhe isso. Quando ela trabalha isso, muitas vezes a própria relação com o outro se torna secundária. E aí, quando se torna secundário, muitas vezes é dessa forma que acontece. Por quê? Ela já não entra naquele movimento de sofreguidão de querer ter uma relação. É isso que leva as pessoas a se coisificarem e a aguentarem qualquer coisa. Gera muitos abusos e muitos problemas para as pessoas que usam isso, principalmente as mulheres, como você disse, que são mais as vítimas disso. Mas por quê? Porque não há um trabalho profundo. Por isso que nós
sempre recomendamos isso aqui, a conformidade com as leis divinas. A lei de amor, justiça e caridade, a lei de atração, a lei de responsabilidade, de causa e efeito, para que as nossas relações conosco e com os outros sejam profundas e não superficiais. É na relação superficial que todos esses dramas e problemas acontecem. Aí nós temos dramas passionais, nós temos uma série de situações extremamente perturbadoras e desequilibradoras das pessoas. Então, essa ação desrespeitosa às leis divinas produz vazio existencial e os conflitos sexuais decorrentes desse vazio, produzindo vários problemas sexuais que gerarão sofrimentos acerbos. É por isso que nós temos muito mais pessoas sofrendo tudo isso do que pessoas equilibradas. É por causa dessas questões da pessoa querer que o outro faça para ela aquilo que ela deve fazer. A homossexualidade é um processo expiatório decorrente do abuso do heterossexualismo no passado espiritual. Trata-se de um convite para a pessoa retornar ao cultivo da sexualidade respeitosa. Ao renascer em um corpo diferente da sua psicologia, o espírito é convidado a desenvolver a afetividade, tanto a autoafetividade quanto a aloafetividade, que é a afetividade ao outro. Porque nessa obra, Sexualidade e Saúde Espiritual, os benfeitores trabalharam de uma forma muito respeitosa a questão da homossexualidade. Como que se explica a homossexualidade? A homossexualidade de hoje é resultante do heterossexualismo no passado. Então, aquele heterossexualista contumaz que usava um outro como objeto, renasce numa nova existência, num corpo diferente da sua psicologia, para desenvolver tanto o ânimos afetividade quanto a ânima afetividade. Vamos ver como funciona isso. A mulher heterossexualista contumaz, que várias existências ela praticou o heterossexualismo como mulher, ela renasce em um corpo masculino para cultivar o ânimos afetividade, ou seja, aprender a ver os homens não como objetos de prazer, mas como companheiros e irmãos de marcha evolutiva. O espírito nessa condição é convidado a desenvolver a abstinência, canalizando as energias sexuais para a amizade aos homens, sem querer usá-los para obter prazer, por isso é convidado a servir a coletividade. Quando a pessoa está numa condição assim, ela deve, por uma questão de consciência, canalizar toda a sua energia para a coletividade em primeiro plano. É um convite da própria expiação que a pessoa haja assim. Caso ela não consiga praticar a abstinência e ficar sem um parceiro, essa relação deve ser homoafetiva, monogâmica e respeitosa, consigo mesmo e com o parceiro, de modo a cumprir a lei de amor, justiça e caridade, sempre fazendo aos outros aquilo que gostaria que fizessem a si. Porque o que acontece nessa área? O heterossexualismo que gerou o problema no passado passa a ser cultuado como homossexualismo nesta presente existência. A pessoa permanece na promiscuidade. E se permanecer na promiscuidade, o que vai acontecer? Ela vai agravar as suas questões sexuais para futuras reencarnações muito mais dolorosas do que somente a questão da homossexualidade no presente. Aí entra síndromes genéticas, problemas vários que podem surgir se a pessoa continuar com a prática da promiscuidade. O grande problema nessa questão é exatamente isso.
ou canaliza para a doação coletiva, que os benfeitores colocaram que é a primeira, deve ser sempre a primeira escolha, a mais significativa nessa área, ou canaliza para uma relação monogâmica, que é um processo secundário, mas perfeitamente aceitável do ponto de vista da lei de amor, justiça e caridade. O mentor Honório ele coloca os pontos que devem levar a pessoa à relação homoafetiva. Ele coloca que a prática da homossexualidade, em termos psicológicos, só se faz de alguma maneira útil quando o espírito em árduo conflito, grave posição de depressão, estado íntimo de desgosto pela vida, não consegue, pelos esforços que está empreendendo, utilizar-se da vida de abstinência em favor da coletividade. Nesse caso, a sua psicologia pede a companhia de um parceiro ou de parceira, ou parceira da mesma polaridade. Então vejamos que o benfeitor ele coloca que se a pessoa não consegue, com os esforços, a abstinência em favor da coletividade, e em vez de uma situação mais grave, aí é preferível que ela busque não aquilo que muitas vezes a pessoa busca como um processo de fuga, uma relação heterossexual como fachada e relações homossexuais camufladas ou clandestinas, que é muito grave quando a pessoa faz esse tipo de escolha. Ela deve buscar sim um parceiro do mesmo sexo para uma relação homoafetiva, respeitosa, monogâmica, caso ela não consiga oferecer as suas energias para a coletividade. Você tem pergunta? Lírio, eu entendo a abstinência e compreendo o que significa, mas o que seria abstinência em favor da coletividade? Como funciona isso? Quando eu falei da abstinência, existem 2 níveis de abstinência. A abstinência pela prática sexual monogâmica afetiva e a abstinência quando a pessoa usa toda a energia sexual para trabalho do bem, para uma ciência que ela se dedica àquilo, para a música, para as artes, para várias áreas em que aquela energia criativa do sexo e da sexualidade vai ser canalizada para o bem do todo, para o bem da coletividade humana. Tá? O mesmo acontece com o homem heterossexualista, quanto mais, que renasce em um corpo feminino para cultivar a ânima afetividade, aprendendo a ver as mulheres não como objetos de prazer, mas como companheiras e irmãs de evolução. Da mesma forma, o espírito é convidado a servir a coletividade, admitindo-se, caso não consiga, a prática da abstinência e a relação homoafetiva, monogâmica e respeitosa. Então, aqui o caso da mulher, do homem do passado, que renasce num corpo feminino, mas com desejos por mulheres. Continua com o psiquismo masculino num corpo feminino. E o grande objetivo é a ressignificação do passado espiritual, desenvolvendo a ânima afetividade. Porque antes, o que esse homem fez? Ele tratou as mulheres como objetos de prazer. Agora é convidado num corpo feminino, num psiquismo diferente da biologia, que traz a praticar um respeito para com as mulheres, as outras mulheres. Porque ele está mulher nessa existência, mas com psiquismo masculino, que deve respeitar outras mulheres e não simplesmente entrar num processo promíscuo porque o que acontece nessa área da homossexualidade? Como não gera filhos, muitas pessoas se entregam à promiscuidade com mais facilidade ainda do que no passado espiritual. Né? Porque no passado espiritual ainda havia uma reserva com relação aos possíveis filhos gerados na relação.
Na homossexualidade não há essa possibilidade. Então, a tendência de haver a promiscuidade é até maior. O Espírito traz a tendência para quê? Para que ele possa corrigir, para que ele possa reparar perante a sua própria consciência os atos praticados no passado. Pergunta? Então, isso não como regra, né? Porque, por exemplo, eu tenho filhos no high school, high school é Segundo grau. segundo grau. Tá na moda, principalmente meninas, se dizerem não, elas não se consideram homossexual, mas elas são bissexual. Bissexual. Então, assim, no caso, não entra nisso, é mais libertinagem. O bissexualismo, na verdade, do ponto de vista espiritual, não existe. Não existe no sentido de que são processos ligados a esse sexualismo exacerbado. Tem gente que quer obter prazer. Não importa se é com homem, com mulher, o que ele quer é obter prazer. E aí, focado no prazer a qualquer custo, tudo serve. Tem gente que tem homem, mulher, animal, o que for, a pessoa usa para obter prazer. Né? Existe zoofilia, existe até necrofilia, tudo que você imagine, mas isso significa, do ponto de vista do espírito, as viciações que ele cria. Do ponto de vista espiritual, o que existe é a inversão sexual. E a inversão sexual, a pessoa vai estar num corpo masculino, com desejos, como se ele... Imaginemos uma pessoa num corpo masculino, mas com psiquismo feminino. Então essa pessoa vai sentir atração por outros homens, porque psiquicamente ali há uma persona feminina. Mas essa persona feminina existe para quê? Não para que ele dê vazão a essa persona e se vicie tanto quanto se viciou no passado, mas para que a persona de hoje, masculina, trate a subpersonalidade feminina que ele herdou dele mesmo, no passado. Né? E, da mesma forma, a mulher que nasce num corpo feminino com psiquismo masculino. Então, ela vai sentir atração por outras mulheres. Atração por homens e mulheres já é um processo muito mais ligado à viciação do que o fenômeno da expiação que acontece nessa área. E é complicado, né? Assim, eu vejo muito aqui o que eles estão querendo trazer igualdade nas escolas, então... Há muita aberração nessa área. Então, aí o respeito com o homossexualismo, mas nisso também está dando abertura para modismo. Isso, que, verdade. Assim, no high school tá um absurdo. Não é só. Infelizmente, não é só no high school. Recentemente, o Heitor me mandou uma... Foi aqui nos Estados Unidos, né? Aquele acampamento? Aquele acampamento. Eu acho que na Europa. Na Europa? Existem acampamentos hoje, acho que daqui nos Estados Unidos deve ter, ele me passou uma reportagem em que as crianças são levadas para esse acampamento para assumirem aquilo que elas têm à predisposição. Então, o menininho se veste de menina, a menininha que está no processo da inversão sexual se veste de menino, e eles têm esse acampamento para, segundo os pais, terem respeito pela identidade deles. O que tem acontecido nessa área? Porque como é um processo de expiação e a Terra está passando por um processo de finalização da transição planetária para se tornar planeta de regeneração, tem havido a necessidade de reencarnação em massa de espíritos necessitados de expiar.
Então vem aumentando muito a quantidade de pessoas nessas condições. O menino que se sente mulher e a menina que se sente homem. Por que isso está acontecendo? Porque são pessoas heterossexualistas no passado que estão renascendo para mudança da forma como se conduzem frente à vida. Mas a ignorância é tamanha e o materialismo em todos os sentidos é tamanho que, em vez de trabalhar com essas crianças para que elas aceitem aquela situação e trabalhem em função daquilo que deve ser feito, essa respeitabilidade nada mais é do que libertinagem, que já começa lá na infância e que depois, claro, na adolescência, na vida adulta, vai ser muito mais grave, porque não se trabalha de forma adequada, de uma forma que, como espíritos imortais, porque aquela criança que hoje está nessa inversão é um espírito imortal necessitando de acolhimento, né? O respeito deve ser nesse sentido de acolhimento, de não haver preconceitos, de não haver rejeição, mas não de haver um processo de naturalização, entre aspas, disso tudo. Aí que é o problema. Não, só uma questão, porque do ponto de vista sexual faz sentido que essa atração, eu vejo que o grande problema na verdade é o sexualismo, né? Não necessariamente. Sim. O uso, tanto o homo quanto o hétero, o grande problema é o... Mas do ponto de vista afetivo, no caso, por exemplo, eu e minha esposa, tem características que me atraem nela que não necessariamente são ligadas ao sexo. São características do espírito, ou enfim, né, da que pessoa está ligado ao afeto. Né? Ao afeto. E assim, eu vejo que no caso do homossexual também pode acontecer isso. Sim, da pessoa ter uma afeição para um outro indivíduo que não necessariamente está ligado com o sexo, e sim com uma afeição que é maior, que vai além disso. Né? Que é a ânima afetividade e o ânimos afetividade. Isso que você falou. Não está ligado ao sexo. Está ligado à atração de dois espíritos imortais. E sendo assim, vamos dizer, não seria uma coisa errada ou ruim. Não. Porque são dois espíritos que estão ali se unindo de uma maneira totalmente afetiva. Né? Se for uma relação respeitosa, monogâmica, é perfeitamente aceitável. O grande problema é a promiscuidade. O grande problema é tratar isso como um fenômeno que tem acontecido sem ver o lado espiritual desse fenômeno. Pela ignorância que ainda caracteriza a humanidade, o que está acontecendo? Esses espíritos, em vez de serem trabalhados para uma respeitabilidade nessa área, estão sendo trabalhados mais por um processo de promiscuidade e da permanência das viciações do passado. Porque não é por acaso que eles estão em corpos masculinos e femininos com um psiquismo diferente. Não é para se tornar uma mulher num corpo de homem ou um homem num corpo de mulher. É para que essa persona de hoje atue na subpersonalidade do passado que se viciou. Né? Então, são questões bem complexas. Na obra, nós não vamos entrar em detalhes por causa do tempo, mas na obra explica todas essas questões. Alguém, por favor. Como é classificado a visão espírita nos homens que não se sentem à vontade no corpo masculino, fazem cirurgia para virarem femininos e têm relações com mulheres homossexuais? Então, na verdade, essas questões, os benfeitores responderam o seguinte: são espíritos que estão muitas vezes na primeira ou nas primeiras encarnações com a inversão sexual. Nessas situações, o que acontece? Eles usam um termo, é como um animal numa jaula que quer arrebentar com a jaula. O corpo, para o espírito nessa situação, ele funciona como uma prisão e ele sente como se estivesse prisioneiro no corpo e ele quer destruir esse corpo da forma como ele está. Então ele se sente bem no corpo feminino. Então vai tomar hormônio para criar seios, vai retirar pênis, testículo e tudo mais. Por quê?
psiquicamente ele se sente mulher num corpo masculino. E é verdade, é uma mulher num corpo masculino. Mas não nasceu num corpo errado como as pessoas falam, né? Dentro da visão materialista, o que tem se preconizado nisso? Eu nasci num corpo errado, então eu preciso trocar de corpo. Será que as leis divinas erram nesse aspecto? Não, elas não erram. A pessoa nasceu no corpo que ela precisa para valorizar a sexualidade que ela não valorizou. A valorizar a sexualidade naquele corpo, né? Então, existem muitas viciações, muitos problemas sendo agravados com essa prática toda, por causa de todas essas questões que a humanidade tem vivido nessa área. Em vez de se resolver o problema, agrava-se de múltiplas formas. A planificação sexual na homossexualidade acontece pela sublimação do sexualismo, pela doação afetiva à coletividade ou em menor intensidade com um parceiro ou parceira na relação homoafetiva, como nós falamos. No homossexualismo, o espírito convidado à expiação e que não a aceita devido ao fato de não querer realizar esforços para cultivar as virtudes do sentimento do aprendiz, do auto-amor, da mansidão e da humildade, continua a ter desejo de se satisfazer de forma promíscua com múltiplos parceiros, em um processo de usar as pessoas como objetos de prazer. Então, o grande problema é o sexualismo, tanto o hétero quanto o homossexualismo é um grande problema para o indivíduo, que em vez de estar em sintonia com as leis divinas, desenvolvendo as virtudes, está usando do sexo simplesmente para obter prazer. Continua desse modo a praticar o sexualismo que ocasionou a expiação, somente que agora, devido a estar momentaneamente em um corpo diferente da sua psicologia, a prática é homossexual. Não há o cultivo da afetividade e das demais virtudes necessárias para se cumprir as leis divinas, especialmente a de justiça, amor e caridade. Nessas condições, o espírito, utilizando o seu livre-arbítrio, agrava a sua condição expiatória para as próximas encarnações, podendo adentrar no âmbito das síndromes genéticas sexuais e outras limitações, para aprender pelos efeitos dolorosos a valorizar as leis divinas, cujo objetivo não é o de proporcionar ao espírito prazeres efêmeros, mas a felicidade plena. Uma outra coisa que é muito comum hoje é pensar nesses jovens que estão começando a vida e que, para ajudar a pagar a faculdade, por exemplo, uma menina bonita, para ajudar a pagar a faculdade, ela resolve fazer programa. Sim. Né? Então, ela não está fazendo, não sei, estou imaginando, pelo gosto pelo sexo em si, ou talvez sim, mas está usando aquilo como um artifício, como um trabalho. Né? E aí? Vejamos, né? Qual é a diferença de uma pessoa que se prostitui para comer para uma pessoa que se prostitui para fazer um curso? Tem diferença? Talvez aquela que se prostitua para fazer um curso seja mais grave, porque daquela que se prostitui para comer. Como tem nos países pobres, a pessoa que não tem uma refeição e às vezes se prostitui para isso, né? Porque uma é uma necessidade premente, às vezes, uma necessidade básica, a outra não. É falta, assim, às vezes é uma questão só, isso aqui é mais fácil, né? Não é mais fácil a prostituição do que, por exemplo, o emprego de garçom, de garçonete, como tem muito aqui, parte do tempo, e a pessoa se vira e consegue de forma honesta. A questão do ser mais fácil para o espírito é sempre um processo ligado a contrariar a lei divina. Não é um movimento amoroso, justo e caridoso com ele mesmo, né? com a própria pessoa. Para
Para que o espírito possa passar com equilíbrio pela prova da heterossexualidade ou pela expiação da homossexualidade, seguindo as leis divinas em sua consciência, sem enveredar pelo sexualismo tão comum em uma sociedade hedonista, superficial e erotizada, é fundamental que haja disposição para se desenvolver as virtudes do espírito imortal, especialmente a renúncia consciencial, virtude que convida o espírito a renunciar ao prazer egóico para vivenciar um prazer mais intenso e duradouro, que é o prazer da consciência tranquila de ter praticado a lei do dever. Tem a ver com o que você acabou de falar. Né? Essa virtude da renúncia consciencial, de realmente ter a consciência tranquila de ter praticado a lei do dever, ainda é para poucos. A grande maioria prefere o que é mais fácil. O que leva a isso é o materialismo, é o hedonismo, né? Esse culto àquilo que é superficial, que é transitório, em detrimento das questões profundas e espirituais da vida. Podemos fazer isso, mas não convém. Então, toda prática que nos afasta das leis divinas, nos afasta do exercício das virtudes, por mais fácil que seja, por mais prazeroso que seja, vai produzir dor e sofrimento para o espírito. Oi. No caso, por exemplo, um espírito superior que tenha encarnado mais recentemente, várias vezes, feminino, encarna como masculino, e vice-versa. Ele vem com esse lado, essa outra polaridade mais forte. Mas aí não é uma expiação, é diferente. Né? No caso de espíritos que reencarnaram várias vezes, tem uma questão na obra que fala sobre isso. Reencarnaram várias vezes como mulher, depois tem uma encarnação como homem ou o contrário. Mas vem para cumprir um compromisso que o fato de ser homem ou ser mulher seria mais útil. É diferente, não há atração pelas pessoas, mesmo que haja trejeitos femininos ou masculinos, nesse caso, não há atração porque não há um processo expiatório. Só há atração quando há um processo expiatório de viciação e que o espírito continua com essa viciação e aí ele se sente atraído, ele tem todo o processo da inversão sexual que nesses casos não há. Pode até aparentar, mas não há. Para que o espírito possa... Não, isso aqui já falamos. Estudaremos a seguir um depoimento de um espírito que se entregou ao erotismo, a esse sexualismo exacerbado, usando muito mal a lei de liberdade. Contudo, como é da lei, não escapou das leis de responsabilidade e de causa e efeito. Nós somos livres para fazer qualquer escolha que quisermos, responsáveis pelas escolhas. Agindo assim, de forma leviana, o espírito não exercita a virtude da liberdade, e sim o vício egóico da libertinagem. O convite da vida é para que o espírito, quando encarnado, utilize a lei de liberdade em sintonia com as leis de amor, justiça e caridade, lei da verdade, de permissão, do dever e do mérito, de modo a produzir novas causas, responsabilizando por exercitar as virtudes para a superação das viciações que traz do passado na área da sexualidade e possa conseguir a paz e a felicidade que almeja. Todos nós queremos ser felizes. Mesmo quando a pessoa busca o sexo de uma forma libertina, no fundo, ele quer ser feliz, só que de uma forma inadequada. Existe uma intenção positiva, mas com uma direção bem inadequada. Então é necessário a canalização de toda a energia com base nas leis divinas, lei do dever, permitir-se praticar o dever, responsabilizando-se pelo exercício das virtudes e não pelas viciações. Então vejamos o caso da Maria Helena. No dia 6 de janeiro de 2014, tivemos a comunicação de uma jovem que havia se suicidado em sua última encarnação. Na comunicação dolorosa, Maria Helena narrou o seu drama, que envolvia a sedução devido a viciações sexuais que trazia
e que culminaram com seu suicídio. Maria Helena: ai, Senhor, ai, meu estômago, ai, ai, muitos suspiros. Busque se acalmar, você está sendo atendida. Asserene-se. O que lhe está acontecendo? Por quê? Onde eu estou? Você está em uma reunião mediúnica em uma casa espírita. Meu Deus! Você já deixou o seu corpo físico, já desencarnou. Estou em um grupo mediúnico, chora copiosamente. O que lhe aconteceu? Eu fui espírita, chora copiosamente. Você foi espírita? Busque se acalmar, você está sob a ajuda dos bons espíritos. Você quer falar um pouco sobre você? Nós a ouviremos com carinho, penso que isso possa lhe ajudar. Você gostaria? Vou tentar. Isso, busque se acalmar. Se isso lhe fizer bem, nós estaremos a lhe ouvir. Você foi espírita? Sim, a minha família era espírita. Maria Helena é o meu nome. Pois não, Maria Helena, continue. Ó Deus, eu comecei a me desviar do caminho. Eu tinha prazer em usar a sensualidade para conquistar e desviar os que estavam no caminho da doutrina. Depois que tinha desviado, abandonava. Ó meu Deus! Certo, você usava a sua sensualidade para desviar os homens. Então eu adoeci. Você adoeceu? Contraí sífilis. Tomei horror de mim mesma e no auge do desespero eu ingeri veneno. Fui levada por uma falange. Foi levada por uma falange para onde? Para um lugar horrível de sofrimento que agravaram os que já sentia. Oh, meu Deus! Eu não paguei nem um terço do que eu fiz. E agora não sei como me retiraram de lá. E estou aqui em uma reunião mediúnica. Meu Deus, obrigada. Chora copiosamente. Maria Helena, são as bênçãos da misericórdia divina. Foram espíritos generosos e amigos que lhe trouxeram. Nós nunca estamos desamparados, não é verdade? E como foi o seu despertar no mundo espiritual? Meu Deus, eu não gosto nem de lembrar. Os vermes, o veneno, a dor, é horrível. A culpa. Eu não tinha o benefício de dizer que eu não sabia. Eu fui instruída. Eu fui evangelizada. Entendo. A culpa é enorme porque eu cresci conhecendo a consciência moral e traí tudo. Seus pais eram amorosos e bondosos com você? Ensinaram-lhe a doutrina? Eram. Meu Deus, me perdoe um dia. Eu não consigo. Deus não se ofende com o que fazemos e nos dá a oportunidade de nos perdoarmos. Você está sendo convidada pela vida a se perdoar. Como você vê isso, Maria Helena? Como me perdoar depois de tudo que eu fiz aos outros, aos meus pais, a mim mesma? Meu Pai, tenha piedade de mim. Deus, por meio da lei de liberdade, nos permite fazer escolhas, inclusive equivocadas. Foi o que você fez. Agora a vida lhe convida a se responsabilizar por aquilo que você fez. Porque a lei de liberdade está em plena sintonia com a lei de responsabilidade. O momento é de responsabilidade e construção de um novo caminho. Mas calma. Então, é o momento de assumir a responsabilidade pelo que fez e se oportunizar a superar o que fez. Seus pais já desencarnaram? Não sei, devem ter desencarnado. Faz tanto tempo. Eu não sei, eu nunca mais soube deles.
Seriam esses dois que estão aqui na sua frente? Não, eu não quero vê-los. Eu tenho vergonha. Se você fosse que estivesse no lugar deles, você teria vergonha da sua filha? Eles sofreram muito. E porque eles são generosos, é que estão aqui. Oh, meu Deus, tenha piedade de mim. Deus tanto teve que a acolheu. Olha a sua mãe, veja o carinho dela com você. Veja o seu pai, está vendo? Eles esperavam por este momento. Eles jogaram a Jesus e a Mãe Santíssima que pudesse ofertar este momento a você. Perdoe, me perdoe. Estaremos orando por você. Receba nossa gratidão por você ofertar o depoimento da sua vida. Leve com você o nosso abraço, o nosso carinho. Vá em paz e que Jesus a abençoe. Nós vemos aqui o depoimento da Maria Helena, que o maior drama dela era o conhecimento espiritual, foi o fato de ter sido evangelizada, de conhecer as leis e, mesmo assim, ter falido. Algum tempo depois ela voltou e nos falou em maiores detalhes a sua história. No dia 10 de março de 2014, tivemos a grata surpresa do retorno de Maria Helena para narrar com mais detalhes o seu drama. Leamos o seu depoimento com muita compaixão e leguemos a ela as nossas preces para que ela possa se recuperar perante a sua consciência. Maria Helena, segundo a médium que a recebeu, devia ter uns 25 anos quando ela suicidou-se. E ela relata que ela começou as artes da sedução com 15 anos. Então foram 10 anos dessa situação, culminando num grande sofrimento, uma grande... as dificuldades que ela mesma criou para ela e para outras pessoas. Vejamos o seu drama aqui. Que Jesus sempre abençoe a todos os que compõem esta reunião. Chamo-me Maria Helena. Volto aqui depois de ter sido atendida nesta reunião bendita, para contar o quanto o orgulho e a vaidade podem destruir toda uma encarnação, cuidadosamente planejada nos planos espirituais. Nasci em família espírita com o compromisso de, na idade correta, trabalhar por meio da minha mediunidade, auxiliando os nossos irmãos pela porta bendita do socorro. Meus pais, espíritas convictos, me criaram dentro de uma harmonia amorosa familiar, educando-me dentro dos princípios cristãos espíritas, de maneira que eu tinha todo o conhecimento necessário para fazer as escolhas da seara bendita do Mestre Jesus. Mas na adolescência comecei a perceber a grande beleza física de que era possuidora. Era uma mulher muito bonita e percebi também o efeito que essa beleza ocasionava nos homens e o poder que isso me dava. Muito cedo, em torno dos 15 anos, já dominava algumas técnicas sedutoras das quais me servia quando queria conseguir algo. Não pense em vocês que as coisas começam muito drasticamente. Não. O primeiro passo para o abismo é quase imperceptível. Não nos percebemos, principalmente quando estamos com a consciência nublada pela imensa vaidade, que no meu caso vinha da beleza, uma provação para mim. Contudo, podem ser de muitos tipos. E assim foi, aos poucos, até que percebi o interesse de um amigo de meu pai, que era presidente de um centro espírita, responsável por uma reunião mediúnica. Era possuidora de recursos mediúnicos, que seria uma fonte de bênção e de aprendizado para mim mesma, se a tivesse utilizado adequadamente. Mas percebendo o interesse desse senhor, fui possuída de uma sensação plena de poder, de vaidade e de prazer ao ver um homem que eu considerava poderoso
ao bel prazer das minhas vontades. E esse foi o primeiro dos muitos que eu conquistei, seduzi e abandonei. Aqui muito claro o movimento de usar os homens como objetos de prazer, de poder, para aquilo que ela queria e depois descartava. Não faltaram amigos que me orientassem, que me chamassem para o bom caminho, que amorosamente me elucidavam sobre as consequências das minhas atitudes. Mas os meus ouvidos estavam fechados. Depois que alguém dá os primeiros passos em direção ao abismo e que a vaidade e o orgulho tomam conta, a queda é fatal. Meus pais, o quanto eles tentaram, o quanto eles exemplificaram, o quanto eles aconselharam. Mas na frente deles eu concordava e depois caía nos mesmos vícios, nas mesmas atitudes perturbadoras. E assim foi de queda em queda, até que me envolvi com um homem que não fazia parte das hostes espíritas. Um homem de um caráter bem animalizado, pelo qual eu tive um sentimento e me apaixonei. Esse homem fez comigo o que eu inúmeras vezes tinha feito com outros homens. Me conquistou, me usou e me abandonou. Somei a todas as minhas tragédias uma mais, porque tomada de ódio, sem que ninguém descobrisse, matei-o, utilizando o veneno. A justiça humana não chegou até mim, mas a partir desse instante a minha queda moral foi mais profunda. Pouco depois descobri a doença, a sífilis, que hoje sei era o primeiro passo das consequências de tudo que eu tinha plantado. Para mim, naquele momento, bela, jovem, ainda muito jovem, saber-me doente daquela maneira foi devastador. Perdi totalmente o controle, caí nos alcoólicos, todo tipo de droga estimulante, e já então, obsidiada pelo companheiro que assassinara, fui cada vez mais fundo, até que a morte adveio. Vampirizada por ele, supliciada e torturada, fui levada a regiões muito profundas que a mente humana não tem condição de entender ou imaginar. E ali resgatei parte do muito que ainda devo, pois a morte para mim, que deveria também ser natural, aconteceu pelo suicídio, pois foi causada pelo mesmo veneno ácido que eu ofereci há tempos atrás a esse parceiro, já induzida por ele, até que uma alma bendita me resgatou dessas regiões abismais de trevas e sofrimentos, depois de muitos, muitos anos ali, e aqui estive pela primeira vez. Segundo a médium, ela desencarnou por volta dos anos 40 do século XX. Então foi resgatada em 2014. Quantos anos de sofrimento, né? Fui levada então por intercessão de meus pais, que não me abandonaram em nenhum momento, e sob as bênçãos de Maria de Nazaré, à sua colônia, que abriga seres como eu, suicidas assassinos. Estou começando a ter ciência de mim mesma e estou aqui a pedido de meu mesmo para dizer a vocês, espíritas, que a queda no abismo começa de maneira bastante sutil, que não são as grandes coisas que no início nos comprometem, são as pequenas atitudes. Por isso que até hoje os meus mentores, e com certeza também os mentores de vocês, pedem a vigilância e a oração como recursos para que possamos continuar sempre sem dar ouvidos às sugestões menos dignas. Hoje sei que um dia deverei retornar à carne com as sequelas de tudo que eu fiz no meu corpo de carne. Nascerei muda, pois ingeriria uma solução corrosiva, e com inúmeras sequelas em nível mental pelo abuso que fiz no meu aparelho mediúnico. Esse alerta é para os espíritas. As programações que acontecem no mundo espiritual só acontecem com a nossa ciência e aceitação. E quando usamos os recursos que temos para o bem de maneira equivocada, colhemos os frutos da amargura, da dor e do sofrimento. O jugo de Jesus é suave, mas o jugo de nossos erros é pesadíssimo. Lembre sempre desta irmã,
quando tomarem atitudes que não condigam com o compromisso cristão e corrijam o rumo. Um dia, se Deus assim o permitir, poderei estar aqui ou em outra reunião mediúnica daqui a vários anos e dar um depoimento de alguém que completou um compromisso espiritual na carne. No momento, façam prece por esta irmã que necessita ainda de muito amparo para conseguir se levantar, nem que seja o mínimo. Grata, meus irmãos, pela paciência. Maria. Então, nós vemos nessa irmã, são vários os depoimentos que temos no último capítulo do livro. O objetivo é nós refletirmos, né, sobre essas questões do erotismo, do sexualismo, para tomarmos consciência e utilizar da sexualidade de maneira respeitável e equilibrada. Nós vamos ter agora um intervalo e depois respondemos perguntas para aqueles que ainda quiserem. Então a gente vai fazer